Todos vocês vão me abandonar, disse-lhes Jesus, porque Deus declarou por meio dos profetas: eu matarei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei para a Galiléia, e lá me encontrarei com vocês. Pedro disse a ele: eu nunca o abandonarei, não importa o que os outros façam. Pedro, disse Jesus, antes que o galo cante a segunda vez nesta madrugada, você me negará 3 vezes. Não, explodiu Pedro, nem que eu tenha de morrer com o Senhor, eu nunca o negarei. E todos juraram o mesmo. A gente vê aqui nessa passagem bíblica aqui, que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que Pedro não morreria por ele. Está bem claro, não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor em divindade, não precisa ter bacharel de teologia. Está bem claro aqui o próprio Senhor Jesus dizendo que Pedro não morreria por ele. Eu conversando isso com uma pessoa, e a pessoa falou que eu não estava me atentando aos detalhes do texto. E ainda falou que o que o Senhor Jesus disse era heresia, porque ele falou que Pedro estava disposto a morrer, sim, por Jesus, porque ele cortou a orelha do soldado. Quando foram prender Jesus, Pedro puxou da espada e cortou a orelha do soldado. Na verdade, ali ele foi matar o soldado. Ele não foi cortar a orelha, ele não mirou na orelha. Ali o soldado que se esquivou e pegou na orelha. Então ele falou que Pedro estava disposto a morrer sim por Jesus. Não, ele estava disposto a matar. A matar ele estava disposto, mas a morrer não. Porque quando perguntaram se ele estava com Jesus, ele negou. Porque se ele confessasse Jesus ali, ele seria preso, como Jesus foi preso, e sentenciado à morte, como o Senhor Jesus foi. E ele, sabendo disso, ele não teve coragem de confessar o Senhor Jesus, e foi como o próprio Cristo disse. Eu disse a esse senhor que Davi nunca havia perdido guerra, batalhas. Então ele pensou, Pedro, que o próprio Cristo falou que levassem, se tinha espada, eles falaram, temos 2. O Senhor Jesus falou, basta. Então, bem provavelmente, Pedro pensou que ali o Senhor Jesus ia estabelecer o reino de Deus sobre os romanos. Por isso que ele foi lutar. Então ele foi lutar confiando na vitória. E o próprio Cristo falou que poderia orar e descer uma legião de anjos para lutar por ele. E quando ele viu que o Senhor Jesus não ia lutar e que não ia vir os anjos para guerrear, a coragem dele foi embora. Porque como Davi nunca perdeu nenhuma batalha, ele viu o Senhor Jesus fazendo vários milagres, vários sinais, vários prodígios, várias maravilhas, ele pensou que ali o Senhor Jesus ia lutar e ele não ia morrer. Então ele estava lutando, confiando que ele não ia morrer. Eu ainda falei para esse irmão que uma coisa é você ir lutar confiando no seu irmão mais velho, que ele vai te defender e não vai deixar você apanhar. Mas quando você vê seu irmão mais velho apanhando e você sabe que você vai apanhar também, aí é outra coisa. Aí passou-se um tempo, porque esse irmão ele me convidou para pregar. E eu tinha dito para ele que as pessoas me convidam para pregar, mas por questões políticas no ministério, elas voltam atrás.
E eu tinha dado alguns exemplos para ele de acontecimentos como esse. De uma oportunidade, tem outras, que Deus falou para a pessoa me convidar para pregar, mas por questões políticas do ministério, colocaram o candidato da igreja e colocaram o líder do departamento de mocidade, algo que já estava marcado comigo. Eu expliquei para ele que geralmente essas coisas acontecem comigo. Aí, porque ele estava desmarcando, porque haveria outro tipo de trabalho na congregação, que já estava agendado, mas que no próximo culto eu estaria pregando. E quando foi ontem, ele me mandou uma mensagem: "Fala, boy." Eu já achei estranho. "Fala, boy?" Isso não é linguagem pra gente que é crente, mas tudo bem. Aí ele falou que estava duvidoso de me convidar para pregar, porque na nossa última conversa a respeito disso, na visão dele eu estava falando heresia, quando eu estava falando nesse contexto de Pedro, porque ele disse que Pedro teria coragem, sim, Pedro foi para morrer por Jesus. E eu expliquei o que eu acabei de falar agora mesmo a respeito disso. Heresia é a pessoa ir contra o que o próprio Cristo está dizendo. Se o próprio Cristo está falando que ele vai negar, se o próprio Cristo está dizendo que ele não morreria por ele, e aconteceu como o Cristo falou, então heresia é o que ele está comentando, que ele estava comentando, que Pedro sim foi para morrer por Jesus, sendo que o texto e o próprio Cristo está dizendo que não, que ele não morreria por Cristo como ele não morreu. E eu falei que Pedro ainda não havia nascido do Espírito Santo, eles só foram nascer do Espírito Santo mesmo, ter o Espírito Santo, depois que eles viram Cristo ressuscitado. Depois que eles viram Cristo ressuscitado, aí eles tiveram coragem de morrer por Cristo, porque eles saberiam que também ressuscitariam como Cristo ressuscitou, que eles não ficariam mortos. Aí, a partir daquele momento da ressurreição de Cristo, eles tiveram coragem, sim, de morrer por Cristo, mas não antes, porque eles nem acreditavam que o Senhor ia ressuscitar. E expliquei esses detalhes para ele na oportunidade anterior. Aí ele, para justificar que estava cancelando o convite que ele mesmo fez para mim pregar, com certeza por questões políticas do ministério, já conheço isso muito bem, ele veio com esse argumento, que ele estava muito preocupado de me convidar para pregar, porque eu poderia falar alguma heresia lá e iria comprometer ele lá com os irmãos, ou com a igreja, ou com o pastor dele. E eu comentei com ele, eu falei assim: eu não me convidei para pregar, você me convidou. E eu falei para ele: prova que o que eu estou falando é heresia. Ele não tem como provar. E eu ainda coloquei lá: um homem é medido pelas suas próprias palavras. Então, assim, a pessoa não tem palavra, Deus fala com ele. Eu estava chegando na congregação e nós nos encontramos no estacionamento do lado de fora. E ali eu dei a paz do Senhor e ele me deu a paz do Senhor. Nós entramos para o culto, foi no domingo, uma festividade. E antes da bênção apostólica, eu saí. Quando eu saí, eu encontrei ele também saindo, ele já estava no carro para sair. E ele me perguntou: você prega? Falei: prego. Ele: vamos agendar para você pregar no culto de missão. Eu: tá certo. Então nós nos encontramos quando chegamos e como saindo. E quando nós fomos conversando pelo Zap, nós conversamos sobre esses detalhes. Então veio um convencimento que é o próprio Deus que estava falando com ele, como falou com os outros. Aí ele veio com esse assunto sobre Pedro. E eu trouxe o contexto que está nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Porque o povo de Israel, eles imaginavam um Messias que fosse já chegar e governar sobre os romanos e fosse ser um guerreiro como Davi. Quando Cristo chegou com outro tipo de atitude, um reino interior, eles não aceitaram o seu Jesus, porque eles não veio na aparência de Davi. Por isso que os judeus não aceitaram, os líderes não aceitaram. E os discípulos, eles foram criados nessa doutrina. Então, o Senhor Jesus estava discipulando eles
para entender realmente o que é o reino de Deus nesse contexto. E eu falei isso para esse irmão. E ele não teve como ele refutar. Aí ele falou que não poderia ser convidado naquela data que ele falou, porque haveria uma festa ali de escola dominical, mas em outra oportunidade eu estaria pregando lá. E agora ele me veio com esse argumento que ele estava preocupado de eu transmitir heresia, porque esse contexto que eu estou trazendo aqui, ele falou que ele considera heresia, sendo que heresia é o que ele está dizendo, contradizendo o que o próprio Cristo está falando, para cancelar a minha agenda de estar lá pregando. Eu falei para ele, como já tinha falado em outra oportunidade, eu não busco a Deus para pregar em púlpito. E eu falei com ele, um dos problemas é esse, homens querendo agradar mais homens. Infelizmente a gente vive um contexto onde os homens eles querem agradar mais homens por causa de quê? Por causa de glória e honra e louvores humanos. Então ele não está preocupado se é a vontade de Deus ou não. Ele não está preocupado se vai agradar a Deus ou não. Ele está preocupado se vai agradar homens. E por isso a gente vive um esfriamento muito grande dentro do ministério. Porque boa parte dos líderes desta geração de obreiros, de crentes, eles estão mais preocupados em agradar homens do que agradar a Deus.